Entre todos os homens que orbitavam o poder absoluto do Terceiro Reich, havia um que não era apenas respeitado, ele era temido, não apenas pelos inimigos da Alemanha, mas pelo próprio Hitler. O homem que o Führer descreveu como alguém com coração de ferro não era um general de campo e nenhum estrategista de batalhas convencionais. Era algo diferente, mais frio e mais metódico. Quando dois soldados saltaram de um bombardeio britânico rumo ao território ocupado, o alvo deles não era uma instalação militar, era ele. O nome dele era Reinhard Heydrich. Em maio de 42, Heydrich e sua esposa Lina compareceram a um concerto no Palácio Wallenstein em Praga. A imagem do casal naquela noite transmite elegância e estabilidade. Ele apreciava a música clássica e também cresceu em um ambiente artístico, filho de um cantor e compositor. Ainda jovem, ele demonstrou um talento musical, mas decidiu não seguir os passos do pai. Ele escolheu o uniforme. Após concluir os estudos, ele ingressou na Marinha Alemã Reichsmarine. Alto, loiro e atlético, a personificação da estética exaltada pela propaganda nazista. No entanto, por trás da aparência impecável havia fissuras. Sua voz era fina e aguda, destoando da sua presença física. Colegas zombavam dele tanto na escola quanto na carreira naval. Eles espalharam rumores sobre suposta ascendência judaica. Chamavam eles de Moisés Loiro. Em uma Alemanha cada vez mais radicalizada pelo antissemitismo, o apelido era uma humilhação pública e ele jamais esqueceu isso. Alguns anos antes, em dezembro de 1930, durante um baile em Kiel, ele conheceu Lina von Osten. O envolvimento foi rápido. Apenas após 4 encontros eles estavam noivos. Muitos acreditam que Heydrich via nela, uma loira de traços nórdicos, uma reafirmação simbólica da sua própria pureza racial, uma resposta silenciosa às ofensas que o perseguiam. Mas antes do casamento, a sua carreira sofreu um colapso. Uma ex-namorada o acusou de ter prometido se casar com ela. O caso foi levado a um tribunal de honra da Marinha. O veredito resultou na sua expulsão, e para um oficial ambicioso isso era uma desonra devastadora. Esse poderia ter sido o fim da sua trajetória, mas não foi. Poucos meses depois, por intermédio de um conhecido da família, Heydrich foi apresentado a Heinrich Himmler. A oportunidade que encontrou ali superava qualquer posto naval. Ele ingressou no partido nazista e também nas SS, e a partir desse momento, a sua ascensão foi absurda. Em poucos anos, ele se tornou o chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, encontrando sob o seu comando a Gestapo, o Serviço de Segurança da SS e a Polícia Criminal. Era a arquitetura do terror institucionalizada. Em novembro de 1938, ele desempenhou um papel decisivo na organização da Noite dos Cristais. Sinagogas incendiadas, lojas judaicas destruídas, milhares de pessoas presas, espancadas ou assassinadas. A violência foi coordenada com precisão burocrática. Em julho de 1941, ele recebeu uma missão ainda mais sinistra: estruturar o que o regime chamava de solução final da questão judaica. A tarefa consistia em planejar a eliminação sistemática dos judeus da Europa. Sob sua autoridade trabalhava Adolf Eichmann, que era responsável pela logística das deportações em massa. Heydrich supervisionava o mecanismo inteiro. No outono de 41, ele recebeu uma nova designação: vice-protetor do Reich da Moêmia e da Morávia, com sede em Praga. A Alemanha havia ocupado as terras tchecas em 1939, e o protetor oficial Konstantin von Neurath era considerado complacente demais. Heydrich então assumiu o controle real da administração. E nesse ponto a repressão se intensificou imediatamente. Prisões em massa, execuções sumárias, deportações para campos de concentração, intelectuais, líderes sindicais e membros da resistência. Ninguém estava seguro. A brutalidade lhe rendeu um apelido que atravessaria gerações: o açougueiro de Praga. Externamente parecia que a resistência tcheca havia sido esmagada, mas internamente algo estava sendo preparado. Enquanto Heydrich se instalava confortavelmente com a sua família em uma propriedade próxima à capital a centenas de quilômetros dali, 2 soldados treinavam para matá-lo. O governo tchecoslováquio operava no exílio em Londres e os seus serviços de inteligência cooperavam com a Special Operations Executive britânico. O objetivo era muito audacioso: eliminar um dos homens mais poderosos do regime nazista. O nome da missão: Operação Anthropoid. Jan Kubis e Joseph Geblik haviam se conhecido em 1939 após a ocupação da Tchecoslováquia. Eles fugiram para a Polônia e posteriormente ingressaram na Legião Estrangeira Francesa, uma das poucas formas disponíveis de continuar lutando contra a Alemanha. Eles se tornaram amigos nas fileiras da Legião, e com a queda da França eles foram transferidos para a Grã-Bretanha. No final de 41,
Gablik foi selecionado para integrar a missão secreta. Seu parceiro inicial sofreu um ferimento durante o treinamento. E então, Gablik insistiu para que Cubes assumisse seu lugar. Ambos carregavam o peso de terem visto a sua pátria ocupada sem resistência militar significativa, e agora eles teriam a chance de revidar. Na madrugada de 29 de dezembro de 41, um bombardeiro Halifax britânico cruzou os céus escuros da Europa ocupada. A neve intensa dificultava a navegação. O lançamento ocorreu no ponto errado, e em vez de atravessarem a leste de Pilsen, os paraquedistas caíram nas proximidades de Praga. Gablik feriu o pé esquerdo ao calcular mal a altura do salto. Perdidos, sem saber a localização exata, eles enterraram os paraquedas na neve e buscaram abrigo em túneis abandonados de uma pedreira. Um guarda florestal local havia escutado o avião naquela noite. Ele subiu ao telhado da sua casa e avistou 2 paraquedas descendo. Pela manhã, ele encontrou os vestígios da neve e seguiu as pegadas até localizar os recém-chegados. Os soldados tentaram se passar por técnicos em levantamento topográfico. A história não se sustentou. Diante da pressão, eles admitiram a sua verdadeira missão, e nesse ponto, um inesperado ocorreu. O guarda decidiu ajudar eles, e logo eles descobriram que estavam a apenas cerca de 20 quilômetros de Praga, muito distante do ponto de contato planejado. Mas a situação era crítica e a regra clara: nenhum contato com a resistência local até a conclusão da missão. Mas eles estavam isolados e com um ferido. Um moleiro da região, membro de um grupo nacionalista proibido, também os encontrou. Ele ofereceu contato com a rede clandestina em Praga. Aceitar significava violar as diretrizes recebidas em Londres. Recusar significava o fracasso imediato, então eles optaram por aceitar. Durante meses, famílias comuns arriscaram tudo para esconder eles. Forneciam comida, abrigo e informações. Enquanto isso, Heydrich organizava a Conferência de Wannsee, que era a reunião destinada a coordenar a implementação logística do genocídio em escala continental. Sem que ele soubesse, 2 homens estudavam cada detalhe da sua rotina. Eles observavam trajetos, horários e hábitos. Contavam inclusive com informantes dentro do castelo onde ele residia. Atacar a residência era muito inviável. A segurança era muito reforçada. No entanto, eles identificaram uma vulnerabilidade. Heydrich costumava se deslocar de carro sem escolta, acompanhado apenas pelo motorista. Não se sabe se isso era um gesto de confiança ou arrogância. Nesse ponto, eles consideraram estender um cabo de aço na via para forçar o veículo a reduzir velocidade. E o tempo, porém, era muito curto. Surgiram rumores de que Heydrich deixaria Praga em breve. Em 26 de maio de 42, enquanto ele assistia a um concerto com a sua esposa, Cubes e Gabnik faziam os últimos preparativos. Um carregava uma submetralhadora Sten desmontada dentro de uma pasta, o outro 2 granadas modificadas. As armas estavam ocultas sob camadas de grama fresca, algo comum em tempos de racionamento, quando muitos criavam coelhos. Na manhã seguinte, Heydrich iniciou o dia como qualquer outro. Café da manhã com a família, brincadeira com os 3 filhos. E Lina estava grávida no quarto. Por volta das 10 horas, ele partiu no seu Mercedes-Benz conversível. Em uma rua estreita no distrito de Liben, nos arredores de Praga, os 2 aguardavam havia mais de 1 hora. O carro se aproximou, Gabnik avançou, retirou o casaco, ergueu a Sten e puxou o gatilho. Nada. A arma emperrou. Meses de treinamento reduzidos a um clique vazio. Heydrich ordenou ao motorista que parasse. Ele sacou a pistola, acreditava enfrentar apenas um agressor. Nesse ponto, Cubes lançou a granada, e o arremesso não foi preciso, mas a explosão ocorreu próximo ao veículo. O carro ficou danificado, e Heydrich sofreu ferimentos graves causados por estilhaços e fragmentos da carroceria. E Cubes escapou de bicicleta. Gabnik foi perseguido pelo motorista e se refugiou em um açougue próximo. Finalmente ele conseguiu disparar a Sten, atingindo o perseguidor na perna e fugiu. Aparentemente eles haviam falhado, mas Heydrich foi levado às pressas para o hospital Bulovka em um caminhão de entrega que passava pelo local. Durante dias a sua condição oscilou. Em junho de 42, 8 dias após o atentado, ele morreu em decorrência das complicações dos ferimentos. A morte do homem que Hitler considerava indispensável desencadearia consequências imediatas. A notícia da morte de Heydrich se espalhou rapidamente pelos escalões mais altos do regime. Para Hitler se tratava de uma perda pessoal e estratégica. Heydrich não era apenas um administrador brutal, ele era um organizador meticuloso, alguém capaz de transformar ideologia em sistema, ódio em procedimento e assassinato em política de Estado. Sua eliminação não poderia ficar sem resposta. Quase imediatamente a Gestapo iniciou uma operação de repressão em escala massiva.
tropas da SS e da polícia ocuparam bairros inteiros de Praga. Casas foram invadidas sem mandato, moradores arrastados para interrogatórios, listas de suspeitos ampliadas a cada hora. Mas apesar da violência indiscriminada, as autoridades não tinham pistas concretas sobre os autores do atentado. A pressão vinda de Berlim era direta: encontrar culpados, punir exemplarmente, restaurar a imagem de controle absoluto. Como demonstração de força, o regime escolheu um alvo simbólico. A vila de Lidice foi marcada para a destruição. Não havia prova sólida de que seus habitantes tivessem participado da conspiração. Existiam apenas suspeitas vagas e interpretações forçadas de mensagens interceptadas. Mas isso foi suficiente. Na madrugada de 10 de junho de 42, unidades nazistas cercaram o vilarejo. Os homens foram separados das mulheres e crianças. Centenas foram alinhados diante de paredes e executados a tiros. Ao todo, 173 homens foram mortos naquele dia. As mulheres foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück. As crianças tiveram destinos diferentes. Algumas consideradas racialmente adequadas foram selecionadas para a germanização e enviadas a famílias alemãs. A maioria, porém, foi assassinada no campo de extermínio de Knelm. Dos 503 habitantes original de Lidice, apenas 143 mulheres e 17 crianças sobreviveriam à guerra. Após os assassinatos e deportações, os nazistas iniciaram a demolição sistemática da vila. Casas foram incendiadas, a igreja destruída e o cemitério violado. Até mesmo os alicerces foram removidos. A área foi nivelada para que não restasse vestígio físico da comunidade. Diferente de outras atrocidades mantidas em segredo, essa destruição foi filmada. O regime transformou o massacre em propaganda, enviando uma mensagem inequívoca: qualquer desafio seria esmagado sem limites. Mesmo assim, a busca pelos responsáveis continuava sem resultados. Para quebrar o silêncio, as autoridades anunciaram uma anistia pública. Quem apresentasse informações sobre os autores do atentado receberia perdão e uma recompensa de 1 milhão de Reichsmarks. A oferta era acompanhada de ameaças explícitas. Entre os que conheciam detalhes da operação havia um homem chamado Karel Kurda. Assim como Kubis e Gabnik, ele havia fugido da Tchecoslováquia, lutado na França e sido treinado na Grã-Bretanha para missões especiais. Ele fora lançado de paraquedas em território ocupado para uma operação distinta. Após o atentado contra Heydrich, diante da onda de represálias, ele entrou em pânico. Em 16 de junho de 1942, ele se apresentou voluntariamente à Gestapo em Praga. Em troca de dinheiro e uma nova identidade, ele revelou nomes, endereços e contatos. Ele forneceu informações sobre as famílias que haviam oferecido abrigo aos paraquedistas. A traição rompeu o último círculo de proteção ao redor dos responsáveis pelo atentado. Entre os denunciados estava a família Moravec. A Gestapo invadiu a sua residência. A mãe, ao perceber que a prisão era inevitável, ingeriu veneno e morreu antes de ser capturada. Seu filho foi levado para interrogatório. Submetido à tortura extrema, ele acabou cedendo. Ele se recordou de uma instrução que a mãe lhe dera: se algum dia estivesse em perigo grave, procurasse a igreja de São Cirilo e Metódio. Esse detalhe foi suficiente. A igreja ortodoxa localizada em Praga havia se tornado o refúgio final dos paraquedistas. No interior da cripta úmida e escura, Gabnik, Kubis e outros 5 combatentes aguardavam instruções vindas de Londres. Eles tinham conhecimento das execuções em Lidice e sabiam que inocentes estavam morrendo como retaliação ao atentado. O peso da culpa esmagava eles. Em determinado momento, eles consideraram se entregar ou cometer suicídio em local público, deixando uma declaração assumindo responsabilidade na esperança de interromper as represálias. Eles avaliaram que se o regime pudesse apresentar culpados mortos, talvez ele cessasse o massacre indiscriminado. Mas eles não tiveram tempo de decidir. Em 18 de junho de 42, forças alemãs cercaram a igreja. Mais de 700 membros da SS e da Gestapo participaram da operação. O confronto começou na parte superior do edifício. 3 dos paraquedistas posicionados ali resistiram por horas, trocando tiros contra forças numericamente esmagadoras. Quando a munição se esgotou, eles escolheram tirar a própria vida em vez de serem capturados. Na cripta, Gabnik, Kubis e os demais mantinham posição. As forças alemãs tentaram invadir repetidamente, mas foram repelidas. Incapazes de romper as defesas, eles decidiram inundar o espaço subterrâneo. Mangueiras foram introduzidas para forçar a rendição por afogamento. Durante o tiroteio inicial, Kubis sofreu ferimentos graves causados por estilhaços de granada. Ele acabou capturado ainda com vida, mas morreu pouco depois devido às lesões.
Na cripta, a situação se tornou insustentável. Um a um, os combatentes utilizaram as últimas balas contra si próprios ou ingeriram cápsulas de cianeto. Gabinic também morreu ali, encerrando a missão que alterou o curso da ocupação nazista na região. E a repressão não terminou com a morte deles. Clérigos da Igreja Ortodoxa Tcheca, incluindo o bispo Gozard, foram presos por terem oferecido abrigo. Após julgamentos sumários, eles foram executados. Famílias inteiras associadas a redes de apoio foram assassinadas. Centenas de pessoas foram enviadas para campos de concentração. Poucos dias após a destruição de Lidice, outra vila sofreu destino semelhante. Ležák. Seus moradores foram acusados de colaborar com a resistência. Todos os adultos foram executados e as crianças foram, na sua maioria, deportadas e mortas. As construções foram incendiadas até que nada restasse além de terreno vazio. A mensagem era muito clara. O preço pelo assassinato de Heydrich seria pago em sangue coletivo. Com o fim da guerra, os responsáveis diretos pelas represálias enfrentaram julgamentos. Karl Hermann Frank, alto oficial nazista no protetorado e figura central na implementação das execuções em massa, foi capturado, julgado e condenado à morte. Ele foi executado em Praga em 1946. Karel Kurda, colaborador que traiu os companheiros, continuou trabalhando para a Gestapo até o colapso do regime. Ele tentou desaparecer no caos final da guerra, mas foi identificado, preso e levado a julgamento. Condenado por traição, ele foi executado em abril de 47. Quanto a Lina Heydrich, ela permaneceu na Tchecoslováquia até 1945. Após a rendição alemã, as propriedades da família foram confiscadas como bens de um criminoso de guerra. Ela passou décadas defendendo publicamente a memória do marido, negando a sua responsabilidade por crimes. Na Alemanha Ocidental, ela entrou com processos judiciais e conseguiu garantir uma pensão substancial como viúva, além de recuperar uma residência de verão. O local do atentado em Praga se tornou ponto de memória. Um monumento foi erguido para homenagear Gabek e Kubis, juntamente com uma figura representando os civis tchecos que arriscaram a vida para apoiar a operação. Em Lidice e Ležák, as vilas que foram destruídas, memoriais marcaram os espaços onde vilas inteiras foram eliminadas. A operação que eliminou Heydrich teve impactos complexos. No plano estratégico imediato, o regime respondeu com brutalidade ampliada, e no plano simbólico, demonstrou que mesmo os arquitetos centrais do terror nazista não eram intocáveis. A morte de Heydrich removeu uma das mentes organizadoras mais eficientes da máquina repressiva alemã. Ele fora responsável pela consolidação dos serviços de segurança, pela coordenação da Noite dos Cristais, pela convocação e direção da Conferência de Wannsee e pela administração implacável do protetorado da Boêmia e da Morávia. Ele basicamente era o elo entre ideologia racial e execução prática. Entre os líderes nazistas, poucos concentravam tanto poder em áreas tão diversas: inteligência, polícia, repressão política e planejamento genocida. Hitler via nele não apenas lealdade, mas competência fria. A combinação tornava ele muito singular dentro do regime. Sua morte não encerrou as políticas que ele ajudou a estruturar. O sistema que ele criou continuou operando. As deportações prosseguiram, os campos de extermínio mantiveram funcionamento, e a engrenagem que ele ajudou a calibrar já estava em pleno movimento. Para os tchecos, entretanto, a Operação Anthropoid se tornou símbolo de resistência ativa. Diferentemente de ações de sabotagem ou propaganda clandestina, tratava-se da eliminação direta de uma das figuras mais temidas do regime. O custo humano foi devastador. Milhares foram presos nas semanas seguintes ao atentado. Execuções sumárias se tornaram rotina. Estima-se que mais de 5.000 pessoas tenham sido detidas durante as investigações subsequentes, com centenas executadas. O confronto na igreja de São Cirilo e Metódio permanece como um dos episódios mais dramáticos da resistência europeia durante a Segunda Guerra. 7 homens enfrentando centenas, sem expectativa real de sobrevivência. Hoje, a cripta preserva marcas de bala nas paredes e o espaço foi transformado em memorial. Visitantes percorrem o local onde os combatentes fizeram a sua última resistência. No final, Hitler perdeu um dos poucos homens que ele considerava insubstituível, e o regime respondeu tentando provar que ninguém podia desafiar o seu poder sem consequências inimagináveis. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso você tenha gostado do vídeo e queira nos apoiar a manter o projeto a todo vapor, considere nos apoiar com apenas R$10. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos vocês e até breve.